Irmãos, nós estamos iniciando o capítulo 3 do livro A Devoção Trinitária de John Owen, que é do Sinclair Ferguson, né? E hoje nós vamos estar entrando finalmente, então, no capítulo 3, que é sobre a comunhão com Deus Pai. No capítulo 1 do livro, é um capítulo biográfico, né? Nós passamos 2 estudos falando sobre a pessoa do John Owen, quem ele foi, como ele viveu. E é muito importante, né, esse aspecto biográfico, porque se você for procurar no YouTube, por exemplo, você dificilmente vai encontrar um conteúdo bem biográfico, né, sobre o John Owen. Nós conseguimos aqui traçar, então, um aspecto mais histórico sobre ele, quem ele foi e por aí vai, tá? No capítulo 2 do livro, que foram os últimos 2 estudos que nós tivemos, nós focamos na visão geral do John Owen sobre a Trindade, tá? Então nós meio que apresentamos a visão puritana ali, muito bem representado no John Owen, sobre como nós cremos num Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, e esse Deus subsiste 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Quando nós somos chamados a ter uma comunhão com Deus, nós somos chamados a ter uma comunhão com Deus de acordo com quem Ele é. É um Deus trino, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nós devemos ter comunhão distinta com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tá? É aquela definição básica. Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Na prática, isso significa que nós podemos ter comunhão com Deus e comunhão distinta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Vamos iniciar o capítulo 3, e o capítulo sempre inicia com uma citação, tá? Então esse capítulo inicia com uma citação do J.C. Wiley. Ele fala o seguinte: estou bem consciente de que os escritos de Owen atualmente não estão na moda. Contudo, este grande conhecedor das coisas divinas tem maior erudição e conhecimento sadio da escritura em seu dedo mindinho do que aqueles que o depreciam possuem no corpo todo. Afirmo sem hesitar que quem deseja estudar teologia prática não encontrará livros iguais aos de Owen. Esse é o comentário do bispo J.C. Wiley, né? Ele fala realmente que os livros do John Owen não estão na moda, né? São um pouco difíceis de ler. O irmão Lucas está até comentando aqui que ele chegou a ler Comunhão com Deus Trino até a metade, né? Umas 3 vezes. O livro realmente é um pouco denso, né? Para escrito do John Owen, ele era conhecido por isso. Mas o J.C. Wiley vai dizer que ele tem mais teologia no dedo mindinho do que aqueles que o depreciam têm no corpo todo, né? Então é um testemunho muito, muito grande acerca do John Owen sobre sua erudição. Mas o incrível é que nesse mesmo testemunho, o J.C. Wiley diz que não existem livros mais práticos de se ler do que os livros do John Owen. Então o cara combina essa teologia densa, né, sua teologia ortodoxa, com uma teologia prática, uma teologia devocional. E é interessante, principalmente nesse livro, sobre comunhão com Deus Trino, que nós estamos estudando pela ótica do Sinclair Ferguson, tá? Esse livro, inicialmente, foi uma série de estudos que o John Owen deu na Universidade de Oxford para os estudantes, né, de teologia. Então, a preocupação do John Owen, quando ele deu essa série de estudos, não era simplesmente para que os estudantes tenham um conhecimento intelectual sobre Deus, tenham um conhecimento denso sobre a pessoa de Deus, mas para que eles tenham um conhecimento devocional, um conhecimento prático, né? Por isso que o foco do livro, apesar da visão extraordinária do John Owen sobre Trindade, apesar do detalhe da exegese, da maneira como ele estrutura o livro, o nome do livro já diz tudo. Comunhão com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito. A ideia dele é uma comunhão, é uma intimidade, né? Uma exortação para que nós possamos, pelas Escrituras, por toda essa exegese, por todo esse conhecimento bíblico, ser levado a uma comunhão com Deus. Esse é o alvo, tá? Então, eu quero aprender sobre teologia, eu quero aprender o que a Bíblia realmente ensina sobre Deus, mas com esse objetivo em mente, nós somos chamados a essa comunhão. Nós somos chamados como um povo distinto do mundo, um povo separado do mundo para Deus, para ter comunhão com Deus, né? Somos chamados para ser homens de Deus, mulheres de Deus, para caminhar com Deus. Então a ideia do John Owen é essa. Deus, ele se revela ao povo cristão, aqueles que nasceram de novo, como esse Deus trino, e esse Deus trino, ele deseja que nós tenhamos comunhão com ele,
tenhamos intimidade com ele na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver então sobre como é que nós podemos ter comunhão com a pessoa do Pai, tá? Comunhão com a pessoa do Pai. É interessante que quando nós falamos sobre trindade, em alguns círculos cristãos, né, às vezes alguma pessoa da trindade é exaltada em detrimento da outra. Então, por exemplo, no movimento pentecostal, né, o movimento assembleiano, que é esse movimento enorme, existe uma ênfase muito maior na pessoa do Espírito Santo do que na pessoa do Pai e do que na pessoa do Filho. Então você percebe, por exemplo, que eles vão falar sobre os dons do Espírito, sobre o batismo com o Espírito, sobre como o Espírito opera na salvação e por aí vai. Eles enfatizam muito a pessoa do Espírito como aquele que tem que ter liberdade no culto, para dirigir, para levar alguém a pregar, para revelar e por aí vai e tal, em detrimento da pessoa do Pai e do Filho. Isso é um erro muito grande. Não pode existir essa falta de equilíbrio que a Bíblia não permite quando apresenta a pessoa de Deus. Por outro lado, e essa, incrível que pareça, é uma das principais críticas do John Owen, por outro lado, no meio reformado, no meio tradicional, parece que existe uma ênfase na pessoa de Cristo em detrimento à pessoa do Pai, no sentido de Cristo revelar quem é o Pai, tá? Por exemplo, quando você imagina a pessoa do Filho, a pessoa de Cristo, né? Você imagina o quê? Quem Cristo é para nós? Quem Jesus é? Para nós, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é misericordioso, ele é sumo sacerdote, ele é gracioso. Quando você pensa em Cristo, você pensa em misericórdia, você pensa em graça, você pensa na sua disposição em morrer por nós, você pensa realmente na pessoa de Cristo como essa parte graciosa do Evangelho, da Boa Nova, né? Mas quando nós pensamos na pessoa do Pai, como é que você pensa sobre o Pai? Você consegue pensar no Pai, principalmente no seu amor, por exemplo? Geralmente não. A crítica do John Owen é que geralmente as pessoas olham para o Deus Pai como Deus soberano, criador, governador, como Deus irado contra o pecado, um Deus absolutamente santo, 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 um Deus que precisa lidar com o pecado da criação, um Deus que, se não fosse Cristo, ele iria condenar o mundo, né? Então existe essa duidade, esse pensamento errado sobre a pessoa do Pai. Porque a maneira como as Escrituras apresentam Deus Pai, as suas principais características não são essas, como o Deus simplesmente governador, soberano, criador. Pelo contrário, ele disse que o cristão, biblicamente falando, ele é chamado para ter comunhão com o Pai no aspecto de Deus como esse Deus de amor que o Evangelho revela, esse Deus amoroso, esse Deus que é destacado na Bíblia como um Deus de amor. Por exemplo, quando a pessoa peca e a pessoa vai orar, né? Você cometeu um deslize, você cometeu um pecado, ou então você está lutando contra um pecado há bastante tempo, você dobra o seu joelho para orar, você imagina Cristo. O que é que você imagina de Cristo? Mais uma vez, misericórdia, graça, sumo sacerdote. E o que é que você imagina do Pai? E às vezes as pessoas imaginam que esse Deus, Pai, é tão santo que ele não vai querer ouvir suas orações. Ele é o Deus que está irado, o Deus que está zangado com o seu pecado, o Deus que está se opondo a você e que a única razão para você estar na presença dele não é o amor dele, mas é o amor de Cristo. É o Evangelho, é a graça de Cristo revelada no Evangelho. E o John Owen vai dizer que isso é uma compreensão completamente errada sobre como Deus é apresentado nas Escrituras, tá? Então, o primeiro ponto do livro do Ferguson, né, sobre a pessoa do Pai, como é que nós devemos ter comunhão com o Pai, o primeiro ponto é esse: nós somos chamados a ter uma comunhão com o Pai, e essa comunhão com o Pai consiste em amor. Esse é o primeiro aspecto do Evangelho. A nossa comunhão com o Pai consiste em amor. E então o John Owen, ele traz 6 textos que comprovam que nós devemos ter comunhão com Deus em amor. Você quer ter comunhão com o Pai? Você não pode pensar nele simplesmente como um governador que não é pai, um soberano que não é pai, um todo-poderoso que não é pai. Ao contrário, ao que é confessado desde o credo dos apóstolos, né? Creio em Deus Pai, todo-poderoso. Primeiro ele como pai, depois ele como aquele que faz todas as coisas, seja governador, criador e por aí é. Mas a sua identidade na Bíblia, o do pai, é um pai no aspecto do seu amor, o amor paterno, a pessoa de Deus como Deus de amor, tá? Então, ele cita 6 pontos, nós vamos citar aqui, para a gente entender melhor como é que a Bíblia apresenta Deus
como esse Deus de amor, tá? O primeiro texto é o texto mais famoso. Se os irmãos tiverem Bíblia, eu peço para os irmãos abrir, ou então eu vou jogar aqui no chat. É 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 9. 1 João 4, 8 e 9. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O primeiro texto que o John Owen trata para dizer que a nossa comunhão com o Pai consiste em amor é o famoso texto que diz que Deus é amor, né? E ele usa esse texto por quê? Primeiro porque é um texto muito conhecido, que trata da própria essência de Deus, né? É um dos poucos textos na Bíblia que diz Deus é alguma coisa, e aqui diz que Deus é amor. Só que pelo contexto, John Owen vai mostrar que esse Deus principal, a pessoa principal que está sendo apresentada aqui na divindade, é a pessoa do Pai. Então você pode ler esse Deus é amor como o Pai é amor. Porque o contexto está falando principalmente da pessoa do Pai. Olha aí. Porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus. Que Deus enviou o seu Filho. Então a pessoa divina que está sendo apresentada por João, principalmente nesse aspecto de mostrar sua essência, é especialmente a pessoa do Pai. É claro que toda a Trindade é amor, né? O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Claro, todos eles compartilham a mesma natureza divina. Mas quando Deus se revela a nós, Deus ele deseja, pela operação da Trindade, né, pela economia da Trindade, que nós estudamos nas últimas aulas, é que o Pai seja revelado a nós como esse Deus de amor. Deus deseja se apresentar para nós como esse Pai amoroso, como esse Deus de amor, a ponto que ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo. O John Owen vai comentar também nesse texto que todo o argumento do Espírito Santo aqui, inspirando o apóstolo João, é para que a gente pare para meditar no amor de Deus. Deus ele não quer simplesmente que a gente olhe para Cristo, para o Filho, mas ele quer que a gente perceba que o Filho é resultado do amor, o envio do Filho é resultado do amor do Pai por nós. Aqui é o Pai abrindo mão do Filho para poder nos salvar e ter comunhão conosco, né? Lembra do 1 João capítulo 1, versículo 3? Né? E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então essa é a ideia. A ideia é, o Evangelho tenta nos apresentar esse Deus Pai, que é um Pai que nos ama a ponto de que o seu Filho, que é unigênito, morra pelos nossos pecados, seja entregue como sacrifício, como prova do seu amor para conosco. Então o Evangelho é acerca de um Pai que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, né, para que por ele vivamos. O segundo texto que o John cita é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Vou colocar aí no chat, tá? Vocês podem abrir o chat que fica fácil de ler. 2 Coríntios 13, verso 14, aqui é a saudação apostólica muito famosa, né? Fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Esse aqui é o famoso texto que o John Owen usa para distinguir como Deus deseja se revelar a nós nas pessoas da Trindade, né? Então você percebe aí que a graça, ela é característica de Cristo. Nós nos relacionamos com Cristo em graça. Nós vamos ver isso melhor quando formos falar da comunhão com o Filho. Nós falamos aqui da comunhão do Espírito Santo. O Espírito é o que é responsável, né, para nos manter em comunhão com a graça do Filho e com o amor do Pai. Mas o amor, ele é caracterizado em Deus. E isso é que é interessante, né? A graça, ela é enfatizada no Filho, mas o amor é enfatizado na pessoa de Deus. Outro texto que ele cita, João capítulo 16, verso 26 e 27, e esse eu quero fazer questão que algum de vocês leia. João 16, verso 26 e 27, eu vou pedir para o Lucas fazer a leitura. Pode ser, Lucas? Pode. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai que vos ama, visto como vos me amaste, e creste que saí de Deus. Esse texto aqui é especial, porque é como se Jesus estivesse olhando para os discípulos e ter falado o seguinte: olha,
eu não vou rogar por vocês ao Pai. Aí isso é estranho, porque Cristo diz que vai rogar por nós ao Pai. Então o que ele está querendo dizer aqui? A ideia é o seguinte, se você ler o começo do sermão de Jesus, lá em João capítulo 14, né, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia vai dizer que Filipe, ele olha para Jesus e fala o seguinte, mostra-nos o Pai, é o que nos importa. Né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Filipe diz, então mostra-nos o Pai, para nós é o que basta, né? É como se os discípulos olhassem para Cristo e tivesse tudo bem entre eles e Cristo. Cristo é misericordioso, manso e humilde, amoroso. É como se o problema fosse com o Pai. É aquela história que eu falei no começo. Quando nós caímos em pecado, sua preocupação é com a comunhão com Cristo ou a comunhão com o Pai? Quando você cai em pecado, você olha para Jesus, é o Cordeiro de Deus. E você olha para o Pai e pensa o quê sobre o Pai? Então, é como se Filipe tivesse tudo bem entre nós e Cristo, mas e nós e o Pai? Eu quero saber do Pai, eu quero estar bem com o Pai. E aí Cristo responde, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Se nós olhamos Cristo como gracioso, o Pai é gracioso, porque o Filho revela o Pai. Se nós vemos amor em Jesus, se nós vemos graça em Jesus, perdão em Jesus, Cristo veio para revelar quem o Pai é. E nesse texto, quando ele está terminando o seu sermão, ele volta a falar isso para os discípulos e diz, ó, e eu digo que eu não vou rogar por vós ao Pai. Por quê? Porque o Pai vos ama. Ou seja, eu não preciso rogar para que o Pai ame vocês, porque o Pai já ama vocês. Eu não sou aquele que conquista o amor do Pai. Eu não sou aquele que Deus está doido para matar vocês e eu impedi isso. Não. Eu estou aqui justamente como fruto do amor do Pai. Eu não vou precisar implorar para que o Pai ame vocês, porque o Pai já ama vocês. Essa é a graça do Evangelho, né? A nossa comunhão com o Pai consiste nesse amor de que nós não conquistamos o seu amor, Cristo não veio conquistar o amor do Pai, é o contrário, é Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quando nós pecamos e nós vamos até Deus, nós não devemos imaginar um Deus que é tão santo que está irado contra nós, ao contrário. Se nós lembramos de Cristo, quando vamos confessar nossos pecados, então nós devemos lembrar que Cristo veio porque Deus nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Tá? Então, nesse exato momento, Cristo não precisa conquistar o amor do Pai por nós, porque o nosso Pai já nos ama. E nós precisamos entender que a comunhão do crente com Deus, Pai, consiste em amor. Próxima semana nós vamos falar disso com mais detalhe, né? O John Owen, ele vai fazer tipo uma teologia da serpente, como é que o diabo tenta enganar o nosso coração a ser incrédulos com relação ao amor do Pai. Mesmo que a gente aceite a operação do Espírito, a graça do Filho, parece que os crentes, quando pecam, ele tem dificuldade com o Pai. Então, próxima semana, nós vamos ver os detalhes do pecado, da tentação, como é que isso se dá na prática, né? Para que a gente resolva esse problema e consiga ver que Deus, como esse Deus amoroso que ele se apresenta na Bíblia, tá? Então, mais uma vez, a nossa comunhão com o Pai consiste nesse amor. Ele deseja ser conhecido como esse Pai de amor, esse Pai amoroso, que nós podemos ter comunhão com ele. O outro texto que John Owen coloca, né? Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, versículo 5. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá tendo alguma dificuldade? Quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Romanos 5, versículo 5. Aquele texto famoso, né? Fala o seguinte. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E mais uma vez, o Deus que é apresentado aqui em Romanos 5,5 é o Pai. Porque em Romanos 5,8 vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então esse Deus que Paulo está falando aqui é especialmente o Pai. Tá? Então, o Espírito Santo ele é enviado a nós para quê? Para que nós possamos perceber o amor do Pai que é derramado em nós. É aquela tensão, né? Às vezes a gente imagina, até mesmo no momento de conversão, John Bunyan, que passou mais de 1 ano em convicção de pecado, né? O problema dele era esse. O Deus Santo e ele como um pecador. E para que isso fosse resolvido, só o Espírito Santo para vir, para derramar o amor do Pai, para mostrar para nós que o Pai nos ama de uma forma torrencial. Imagina que uma cachoeira que derrama água abundantemente. Essa é a ideia. É o Espírito Santo derramando abundantemente
o amor do Pai como uma fonte maior que é colocada sobre nós, tá? Então essa é a ideia. E é interessante que, eu não sei se vocês lembram, mas quando Jesus é batizado, né? Lá em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo ele desce como uma pomba sobre Jesus e o pessoal escuta uma voz do céu que Deus falando, o Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então como é que o Pai revela o seu amor ao Filho no momento do batismo? É enviando o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre Cristo no momento do batismo, né? Simbolicamente, né? E o Pai fala: este é o meu filho amado, a prova de que o Filho de Deus é amado por ele, de que Deus tem prazer no próprio Filho, é o envio do Espírito Santo como pomba, selando ali o ministério de Cristo como Messias, como Filho unigênito de Deus. E quando nós somos convertidos e unidos a Cristo, essa é a mesma ideia. A maneira como o Pai revela o seu amor para conosco, também é por meio do Espírito Santo derramando sobre nós o amor do Pai. Isso é extraordinário, né? Então, o Pai ama o Filho a ponto de enviar o Espírito Santo como pomba. E ele diz: este é o meu Filho amado. E quando nos convertemos em Romanos 5,5, o Espírito Santo vem também sobre nós para derramar o amor do Pai sobre nós. Gente, a nossa comunhão com o Pai precisa consistir em amor. Nós precisamos reconhecer o amor de Deus como o Pai que nos ama. Ok, ele é um Deus santo, mas ele é um santo Pai. Ele é um Pai santo, né? Como Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. A ideia é que ele é o nosso Pai, um Pai santo, mas ele é o nosso Pai. Então, nós não podemos querer ter comunhão com Deus sem essa visão de que ele é um Pai amoroso. Não dá. Não dá. Quando você peca, quando você vai orar, ou qualquer outro problema na sua vida, você precisa entender: Deus ele deseja se revelar a nós como nosso Pai. O quinto ponto. Agora esse quinto ponto é um pouco mais complicado, mas o John Owen ele vai falar o seguinte: o amor divino do Pai consiste em duas partes. Primeiro, o amor de bom grado, né? É aquele que Deus está disposto a fazer o bem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor que é dado ao Pai, que revela o Pai, é um amor que ele deseja fazer bem ao mundo, né? A ponto de enviar o próprio Filho. Mas aqui o John vai fazer uma distinção entre o amor que Deus é disposto a fazer o bem, com o amor de aceitação, o amor de amizade, que é esse amor aqui que consiste a nossa comunhão com o Pai, tá? Bora abrir em João capítulo 14, verso 23. João 14, verso 23. Deixa eu ver se eu acho aqui e coloco aí no chat. É interessante esse texto porque eu acho que a maioria do pessoal tem problema com esse tipo de amor que a Bíblia fala do Pai. João 14, 23. Irmão Renato, pode ler? Posso sim. 14, 23, é? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha aí. O John Owen ele vai fazer uma distinção aqui com relação ao amor de Deus, consistindo em duas partes. Primeiro, o amor de Deus como esse amor incondicional, esse amor disposto em fazer o bem, que a gente encontra lá em João 3,16. Mas, no entanto, a Bíblia apresenta o amor de Deus também como um amor de amizade, um amor de aceitação, um amor de bom grado, né? Olha esse texto que Jesus fala. Ele diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. A pergunta que surge é óbvia. Então quer dizer que o Pai só me ama quando eu amo a Cristo e guardo as suas palavras? Mas o amor de Deus não é incondicional? Então como é que o Pai passa a me amar a partir do momento em que eu passo a amar Cristo? E a resposta de John Owen, como um ótimo escolástico do seu tempo, né, é distinguir esse amor que Jesus apresenta como aquele amor de aceitação e de bom grado. É o amor que Deus ele olha para nós, para nossa obediência, e mesmo imperfeita, Deus ele ama e tem prazer na nossa obediência, mesmo que imperfeita. Então esse é o amor que muitas vezes a gente tem problema em não conseguir discernir, tá? Então às vezes o nosso desejo é viver de uma forma que Deus nos ame, é viver de uma forma que agrade a Deus, né? E a Bíblia apresenta essa ideia de que a gente precisa
não entristecer o Espírito Santo. Então, o contrário disso é agradar o Espírito Santo. E nós não podemos fazer é confundir. É pegar o amor de Deus incondicional e dizer, por exemplo, querer conquistar o amor incondicional de Deus. Não dá, porque o amor dele é incondicional. Por outro lado, existe-se na Bíblia um amor onde Deus, graciosamente e amorosamente, é o que o John Owen chama de amor de amizade, um amor de aceitação. Deus, ele tem prazer em olhar a nossa obediência. Nós vamos falar disso melhor depois, tá? Mas esse amor aqui também é caracterizado do Pai. A ideia do John Owen em geral é o quê? Nossa comunhão com Deus consiste em amor. Esse amor incondicional que ele tem para conosco, mas também esse amor de aceitação, de que Deus tem prazer em olhar nossa obediência, Deus tem prazer em olhar nossa disposição. E o John Owen lembra que a confissão de pecado também é santidade, tá? Às vezes a gente imagina que ser santo é só ser correto, mas ser santo também é quando nós pecamos e confessamos. Então, Deus se agrada sim de uma vida santa, mas quando nós pecamos e vamos até Ele pedir perdão, Deus também se agrada em perdoar, porque isso também faz parte da santidade. E às vezes a gente quer agradar a Deus só numa vida santa. E quando nós pecamos, quando nós erramos, nós não percebemos que nós podemos agradar a Deus na confissão de pecado. Lembra de 1 João capítulo 1, verso 9, né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, você pode obedecer a Deus na santidade, mas também você deve obedecer a Deus na confissão de pecado. Porque o amor do Pai, ele é tanto incondicional, como ele também é esse amor de aprovação, né? Que Cristo ensina em João capítulo 14. Confundir isso pode ser um problema na nossa vida espiritual. Nós vamos detalhar melhor no próximo estudo, tá? E para terminar, não precisa abrir. John Owen, ele fala sobre o amor do Pai como uma fonte de dispensação de toda graça, tá? Ele vai citar Tito capítulo 3, versículo 4 ao 6, onde nós vamos receber da parte de Cristo perdão, salvação, justificação, mas tudo isso como reflexo do amor do Pai. A ideia é, Cristo, ele veio revelar a graça dele, nós vamos falar disso quando falarmos da comunhão com o Filho, mas nós temos que entender Cristo como aquele que revela o amor do Pai para conosco. John Owen, ele usa aqui a ilustração do sol, né? Deus, o amor do Pai é como se fosse esse sol, mas Cristo é como se fossem os raios solares do sol. Você não pode olhar para o sol fixamente, mas quando você é beneficiado pelo raio solar, quando você é beneficiado por Cristo, pelo seu perdão, a sua graça, o seu evangelho, isso vem de uma fonte maior, que é o amor do Pai. Então, tudo que você recebe de Cristo é graças ao amor do Pai. É graças ao amor do Pai. O amor do Pai, mais uma vez, é aquilo que consiste todo o evangelho, baseia o evangelho e que consiste a nossa comunhão com ele. Nós devemos entender que esse Deus que nós buscamos é um Deus de amor, é um Pai amoroso. Aqui está mais uma vez a diferença entre cristianismo, judaísmo e o islamismo. Nós cremos em Deus trino, os judeus não creem no Deus trino, né? Eles são monoteístas, mas monopessoal, só acreditam numa pessoa na divindade. E os islãs também acredita num Deus monopessoal. O problema disso é o quê? O problema é que na religião deles fica difícil imaginar Deus como esse Deus de amor. Principalmente, tirando o judaísmo de lado, né? Porque aí é erro de exegese dos judeus. Mas principalmente no islamismo, né? A ideia do Islã não tem como apresentar Deus como Deus Pai amoroso. Não tem. Primeiro porque para poder o Allah amar alguém, ele precisa amar só a criação. Então o amor dele é dependente da criação. Ele é um Deus que depende da criação para ter amor. Mas pior do que isso, os muçulmanos apresentam o Deus deles mais como Deus criador, um Deus soberano, um Deus que é autoritário, justamente porque não há paternidade na pessoa do Deus Islã. Não há. Por que que não há? Porque a identidade do Deus Islã, por toda a eternidade, é um Deus solitário, que a partir do momento em que ele cria o mundo, é que ele recebe sua identidade. Por exemplo, ele criou o mundo, então ele é criador. Ele governa o mundo, então é governador. Ele é soberano sobre o mundo, então ele é soberano. Então, meio que a identidade de um Deus monopessoal, ele recebe daquilo que ele faz. No cristianismo não é assim.
O nosso Deus, ele não é só criador, isso não é aquilo que define ele. O que define o nosso Deus não é só o fato dele ser soberano ou governador. O que define o nosso Deus é o fato dele ser pai. Por quê? Porque por toda a eternidade o nosso Deus é um Deus trino, Deus trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por toda a eternidade ele foi o pai do Filho. E Cristo foi o seu Filho eterno. Então o que define o nosso Deus é ele como pai. É ele como Deus de amor. Porque por toda a eternidade houve amor na trindade. Por toda a eternidade ele agiu como pai do Filho. Então o nosso Deus ele já é apresentado antes dele ser criador, antes dele ser supremo sobre a criação, antes dele governar o mundo, antes de tudo isso, a sua identidade é pai. Então ele é governador? Mas ele governa como um pai. Ele é soberano, mas ele é soberano como um pai. Então deu para entender a diferença? O nosso Deus, a sua identidade não é só criador, a sua identidade não é ser só soberano, a identidade do pai, ou pelo menos do Deus das Escrituras, é esse pai amoroso. E se a gente não entender que a nossa comunhão consiste nisso, nós vamos ter problema na nossa vida espiritual. Deu para entender? Então, a Bíblia apresenta esse Deus, inclusive, já no Velho Testamento, Deus ele foi mostrando resquício disso para Israel. Ele chama Israel, por exemplo, de primogênito. Assim como o pai exorta o filho, ele exorta Israel. Ele é aquele que, como nosso pai, providencia para nós. Então, o Velho Testamento ele vai revelando resquícios para que os judeus entendam o Deus Criador como a sua identidade sendo paterna. Mas isso só fica claro na pessoa do Filho no Novo Testamento. Quando o Filho é enviado, aí sim, a graça e a verdade são reveladas, né? A lei era só uma sombra, a lei apenas apontava, mas em Cristo isso fica nítido, fica claro que o Deus que existe é um Deus Pai, é um Deus Pai todo-poderoso. Por isso o credo dos apóstolos inicia dessa forma: creio em Deus Pai todo-poderoso. Dá para entender que a base é mais detalhada do que o que a gente imagina? Então a gente precisa entender na nossa cabeça que Deus ele não é alguém que se tornou pai. Ele não simplesmente adotou você e por isso ele é pai. Não, ele sempre foi pai. Ele sempre foi o pai do filho. Essa é a sua identidade. Essa é a sua pessoa. Essa é a maneira como ele se revela nas Escrituras. Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Cristo, adotados, ele também é o nosso Pai. Portanto, ele é o Deus Pai e a nossa comunhão com ele consiste em amor. Amém? Para finalizar, o John Owen, ele conclui tudo isso que eu falei dizendo o seguinte: existe amor na pessoa do Pai peculiarmente derramado sobre os santos, por meio do qual tem e terá comunhão com eles. Então, esse Deus que criou os céus e a terra, ele deseja se relacionar conosco como um Pai amoroso. Seja quando nós pecarmos, seja quando faltar mantimento em casa, né? Se você está numa crise financeira, se você está enfrentando uma enfermidade, se você está precisando entender a providência de Deus, você precisa lembrar que a sua comunhão com Deus consiste com o Pai em amor. Isso é importante. E sem Cristo a gente não vai conseguir entender isso de forma plena, né? O Velho Testamento aponta para isso, mas Cristo revela isso de forma gloriosa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente finalizar então. O segundo ponto, eu apresentei então, a John Owen apresenta o amor do Pai como aquilo que é peculiar na nossa comunhão com Ele. E agora ele vai tentar enfatizar o fato de que a Bíblia apresenta o amor de Deus em várias faces, de forma distinta, para que a gente possa aproveitar ao máximo sobre o amor de Deus, tá? O Sinclair Ferguson, ele começa esse ponto falando o seguinte: em comum a outros teólogos que procuraram fazer mais sobre essas questões e fazem cuidadosas distinções analíticas, o John Owen empregava uma série de categorias para destacar as diversas formas em que amamos, e em especial as maneiras como Deus ama: o amor de benevolência, o amor de beneficência e o amor da complacência. Ou seja, o amor de Deus, ele é um só, é um amor incondicional, claro, é um só, mas nós podemos perceber aspectos do amor de Deus para que a gente possa aproveitar melhor nossa comunhão com Ele. Às vezes você vai precisar olhar para o amor de Deus como esse amor eterno, às vezes para o amor de complacência.
e por aí vai. Nós vamos falar disso melhor. E isso é natural até em nós. Por exemplo, você pode amar a sua esposa, mas você ama cinema, você ama sorvete, você ama a Deus, você ama ler as escrituras, tudo isso você pode chamar de amor. Mas existe uma diferença tão grande entre o amar sorvete e amar a Deus, tanto na ordem de prioridade, como no experimento disso, né? Naquilo que você experimenta. Seja na maneira como você ama a Deus, ou na maneira como você ama a sua mulher, ou na maneira como você ama tomar sorvete. Então o John vai fazer essa distinção, porque às vezes a gente vai experimentar aspectos do amor de Deus que é diferente em cada área. Às vezes alguém que está passando por uma enfermidade terrível experimenta o amor de Deus de uma maneira como alguém que está conseguindo vencer essa doença e ele já tem certeza de que vai ser curado por Deus, ou então por Deus através dos médicos. Existe outra forma de experimentar o amor de Deus aqui. Deu para entender? Então, a ideia é que nós possamos aproveitar o máximo do que a Bíblia revela sobre o amor de Deus, para que a gente possa ter comunhão com Deus o máximo que nós possamos ter de acordo com a Bíblia. Por exemplo, existe uma problemática que o John coloca, né? Por exemplo, imagine lá em Malaquias capítulo 1, quando Deus vai tratar com o povo, e Deus disse que uma das queixas do povo é que Deus não amava Israel da mesma maneira como amava antes. E o problema estava em quê? O problema estava na ideia de definição do amor de Deus como um amor caracterizado pelos bens materiais. Então Israel, por exemplo, a prova de que Deus nos ama é que ele nos deu a terra prometida, a terra mana leite e mel, nós ganhamos dos nossos inimigos, nós temos vitórias. E aí quando Israel peca, ele perde a terra prometida, ele perde as guerras contra os inimigos, eles são escravizados e por aí vai. E então eles perguntam, onde é que está o amor de Deus? E aí Deus responde para eles em Malaquias capítulo 1, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então ele dá a entender que ele odiou Esaú. Mas se você olhar para a vida de Esaú, ele recebeu terras, ele recebeu bens materiais, ele recebeu a mesma coisa. O problema estava em quê? Em que os israelitas resumiram o amor de Deus como sendo simplesmente um amor onde Deus ele dá coisas materiais. Lembre-se, claro, Deus ele pode manifestar o amor dele providenciando na sua casa. Você está tendo necessidade, Deus ele vai e de uma forma extraordinária, milagrosa, ele consegue prover para o seu lar. Então, até o alimento de cada dia manifesta o amor de Deus por nós. Só que se você resumir o amor de Deus a isso, o que vai acontecer quando você entrar numa crise financeira? Ou quando você perder seu emprego? Ou quando você não está com a carteira assinada e acabar tendo um acidente, e quem é que vai bancar a sua casa e a sua família? E aí como é que você vai pensar sobre o amor de Deus? Deus o abandonou? Porque essa é a primeira ideia que dá. Quando nós entendemos o amor de Deus sendo simplesmente esse amor providencial que dá materialmente, nós não percebemos a maneira como a Bíblia apresenta outros amores de Deus, a maneira como ele revela o seu amor a nós, quebra a nossa comunhão com o Pai. Porque a sua comunhão com o Pai estava no pão nosso de cada dia. E quando isso é retirado pela providência de alguma forma, como é que você vai conseguir ter comunhão com o Pai? Como é que você vai manter sua fé em Deus? Deu para entender? Então, essa distinção que o John faz não é cansativa. Tem gente que é apelida de escolástica, né? Até o Sinclair Ferguson vai passar um tempo refutando isso. Não é isso. A ideia é, quanto mais você entender os aspectos do amor de Deus, mais você vai conseguir manter sua comunhão com Ele, independente do que aconteça. Você precisa identificar, então, a maneira como a Bíblia apresenta o amor de Deus, tá? Eu citei aqui, o Ferguson citou 3 coisas sobre o amor de Deus que o John coloca. O amor de benevolência, o amor de beneficência e o amor de complacência. O Francis Torrentin, que era um teólogo de Genebra, ele vai resumir isso melhor, tá? E eu vou colocar aqui o comentário dele. Francis Torrentin, ele comenta sobre esses 3 amores que o John Wayne coloca no livro. Ele fala o seguinte: é comumente aceito um tríplice amor de Deus, ou melhor, 3 graus do mesmo amor, né? Primeiro, existe o amor da benevolência, pelo qual Deus desejou o bem à criatura desde a eternidade. Segundo, o amor de beneficência, pelo qual Deus faz o bem à criatura no tempo, de acordo com a sua vontade. Existe o amor de complacência, que é o qual Deus se deleita na criatura quando ele vê o reflexo do amor dele, né?
quando ele vê o reflexo dele nela. Então, pelo primeiro, o amor de benevolência, Deus ele nos elege. Pelo segundo, ele nos redime e santifica. E pelo terceiro, ele recompensa os santos e os justos. Ou seja, essas características do amor de Deus nos ajudam a pensar no amor de Deus na eternidade, o amor de Deus no tempo, segundo a sua vontade, né? E o amor de Deus de complacência, que é o fato de Deus ele nos recompensar, porque ele é complacente conosco. Independente se sua obra é perfeita, sua obediência é perfeita, Deus ele se agrada de você e ele deseja lhe recompensar de alguma forma. Aí o John Wayne ele vai caracterizar alguns amores de Deus, tá? Primeiro, ele vai falar do amor de Deus como esse amor eterno. Jeremias vai dizer, né? Com amor eterno te amei. E a ideia do amor de Deus ser eterno é maravilhosa, por quê? Porque significa que o amor de Deus existia antes de qualquer coisa que nós possamos ter feito. Então, antes de você nascer, antes de você ler sua Bíblia, orar, e antes de você ser convertido, enfim, na eternidade, Deus ele já nos amou. É por isso que ele nos elegeu, né? A Bíblia vai falar que a escolha de Deus, os eleitos, foi feito já na eternidade. Então, você precisa parar para pensar no amor de Deus como esse amor de Deus eterno, que é atemporal. Portanto, em segundo lugar, o amor de Deus ele também é livre. John ele pontua isso, né? Ele nos ama porque é da sua vontade. Não havia e não há nada em nós para que fôssemos amados por Deus. Se achamos que merecemos o seu amor, então devemos repensar isso. A ideia do amor de Deus ser livre, ele tem que ser algo que nos anima. Por quê? Porque a gente está acostumado a condicionar o amor dos outros com as nossas atitudes. Então, por exemplo, pode ser até mesmo na família, meu amigo. Você está na sua casa com a sua mulher, com seus filhos, ou então com seus irmãos. Você tem uma briga terrível ali no meio, né? Você discute, briga, mesmo o negócio fica sério. E mais tarde, se você for precisar da pessoa que você brigou, você vai ficar pé atrás de falar com ela. Por quê? Porque nós estamos acostumados que as pessoas nos amem de acordo com o que nós fazemos a ela, né? Ou então o contrário, você está acostumado a mostrar o seu amor de acordo com o que os outros fazem por você. Então, se aquela pessoa é gentil contigo, você ama aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa for arrogante, te tratar com orgulho, com ignorância, né? Se aquela pessoa viver falando mal de você pelas costas, você descobre, você vai conseguir amar ela da mesma forma? Biblicamente falando, devemos amar até nossos inimigos, mas nós vamos acabar relutando. Então, a gente está condicionado num mundo onde o amor praticamente não é livre. Então, nós acabamos aplicando isso no nosso relacionamento e comunhão com o Pai. Então, por exemplo, estou acostumado a gritar quando alguém grita comigo. Então, se eu peco contra Deus, eu já fico pé atrás com o seu amor. Não são poucos, irmãos, as pessoas dentro da igreja que têm problema em ter comunhão com Deus. Eu já conheci pessoas, principalmente jovens, né? Que pecam, eles pecam de manhã, e aí o que eles fazem? Eles acham que Deus está tão irado que eles não vão ler a Bíblia logo, não vão orar. Eles acham que eles precisam dar um tempo para a poeira baixar, para depois eles falarem com Deus. Não, agora não dá não. Pequei, fiz uma coisa errada, eu acho que Deus não vai querer me ouvir agora. Por quê? Porque a gente aplica o nosso relacionamento com os outros, mundano, querendo aplicar a Deus. E isso não pode. Porque o amor de Deus ele é incondicional, mas ele também é esse amor livre. Ele nos ama porque ele quer. Ele não nos ama porque você é o cara que prega a palavra, que estuda, é a melhor mãe do mundo, o grande funcionário da empresa, não. Ele ama você porque ele quer. Ele escolheu amar você. É um amor livre. Ele não estava obrigado a lhe amar. Ele não foi conquistado pelas suas obras. Ele ama porque ele quer. Então, por que você pode orar? E Deus vai lhe receber. Por quê? Porque ele quer. Deus, ele quer amar você. Então, pronto, meu amigo. Não tente. Eu sei que é difícil, nós vamos tratar isso próxima semana. Mas nós precisamos crer no amor de Deus. Precisamos crer naquilo que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. Então, esse amor é eterno, esse amor é livre. Terceiro, esse amor é imutável. Ele não muda. Malaquias 3 vai dizer, né? O amor de Deus, ele não muda. John Owen, ele vai colocar o seguinte. Embora mudemos todos os dias, o amor de Deus não muda. Se qualquer tipo de provocação pudesse afastar o amor de Deus para conosco, já não existiria o amor há muito tempo. Sua imutabilidade é que leva o Pai a uma paciência e tolerância para conosco. O fato do amor de Deus ser imutável significa o quê?
Significa que não há nada que você e eu possamos fazer que vai mudar a maneira de Deus amar a gente. Não existe nada. Incluído o pecado, tá? A ideia é, o Romanos 5, né? Depois que Paulo fala sobre perdão, justificação, Romanos 5,10, ele vai dizer o seguinte: se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, quando a gente era inimigo, não queria ler a Bíblia, não queria orar, odiava Deus, amava praticar o pecado era desenfreado. Se naquela época de ódio, de oposição, de rebeldia, de pecado, Deus nos amou e Cristo morreu pelos nossos pecados, muito mais agora, que você quer ser santo, que você quer o amor de Deus, que você quer levar uma vida que glorifique a Deus, é claro que Deus vai nos amar e nos aceitar. Então, cuidado com a incredulidade. Se quando você era pior do que é agora, porque agora você tem um coração regenerado, agora você tem a consciência instruída pela palavra, agora quando você peca, você fica triste. Antigamente você tinha alegria no pecado. Se antes Deus nos amou, é claro que agora ele vai continuar nos amar. Por quê? Porque o amor dele é imutável. Então, em alguns momentos da sua vida, você vai precisar lembrar disso. Você vai precisar lembrar que o Pai possui um amor imutável. Por fim, para encerrar, outra característica é que o amor de Deus ele é peculiar. Isso aqui é polêmico, mas é bíblico. Ele vai dizer: Deus não amou igualmente a todos. Romanos 9,3, Malaquias 1, 2 e 3. Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então, por alguma razão, simplesmente a vontade de Deus, ele ama alguns de uma forma redentiva, ele nos elege. Mas esse amor é distinto e peculiar, por quê? Porque existem pessoas melhores intelectualmente que nós, existem pessoas mais inteligentes do que nós, existem pessoas que talvez já leram a Bíblia mais do que nós e foram maiores teólogos, mas Deus preferiu nos amar. Deus escolheu nos amar, tá? Não tem aquela parábola das ovelhas perdidas, onde ele deixa 99 para procurar uma? Às vezes até entre mesmo santos, né? Deus ele amou Spurgeon, Deus ele amou John Owen, Deus ele amou os grandes pastores, os grandes avivalistas, Jonathan Edwards, Deus ele amou Whitefield. Quem nós somos, né? Nós não pregamos como eles, não somos pastores como eles, não somos inteligentes como eles, não passamos a vida de oração que eles tiveram, mas Deus nos ama da mesma forma. Do mesmo jeito que ele amou e deu vigor a Whitefield para que ele se levante e proclame o evangelho, Deus ele te ama do mesmo jeito. E esse amor é tão extraordinário que lá em João capítulo 17, Jesus vai dizer que Jesus vai orar para que Deus nos ame da mesma forma que ele amava a Cristo. Muito mais do que os puritanos, né? Do mesmo jeito em que o Pai amou o seu Filho eterno, Cristo ele ora para que ele também nos ame. Do mesma intensidade, da mesma forma. Tanto é que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que Cristo conquistou na cruz, né? O corpo glorificado, a eternidade sem pecado, por aí vai, nós vamos herdar com ele. Sendo que nós não somos como Cristo. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós vamos herdar com ele. Do mesmo jeito que Cristo conquistou, nós vamos receber. Por quê? Porque da mesma forma, de uma forma peculiar como Deus ama o Filho, Deus ele também nos ama. Essa foi a oração de Cristo. Para que ele nos ame da mesma forma como amor a ele. Então, irmãos, para finalizar, nós precisamos entender que a nossa comunhão com o Pai, esse Deus que é absolutamente santo, 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 criador, governador, sustentador, soberano, a nossa principal comunhão com ele consiste em amor. Ele quer que nós entendamos ele como esse Deus de amor, como esse Deus que nos ama. E que toda vez que você olha para Cristo, lembre-se, não há nada em Cristo que não esteja no Pai. Se você olha para o Filho e vê essa graça, esse amor, esse perdão, essa disposição e misericórdia, lembre-se que ele está refletindo e revelando a nós quem o Pai é. Porque o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele se revelou a nós. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida? Esse é o momento para a gente finalizar. Fique à vontade para perguntar. Jonas comentou o seguinte: como eu sei que o Pai me amou? A principal forma de você saber que o Pai lhe amou é pela fé. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Será que Deus me amou? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. O John Owen, ele termina o livro, inclusive, essa parte da comunhão com o Pai, insistindo para que a gente reconheça a nossa fé em Deus, né? E como é que você alimenta a sua fé em Deus? Eu sei que o Pai me amou pela fé. Eu sei, eu creio, pela fé. Mas como é que eu sei? O conteúdo da fé é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nisto se manifestou o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Ele, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Então o conteúdo da fé é o Evangelho. A forma como você acredita no amor de Deus é pela fé. E essa fé, o conteúdo dela é do Evangelho. Não tem como. Você precisa confiar naquilo que o Pai te diz, tá? Agora, se o Pai fala que te ama, se o Pai revela o amor dele em Cristo, e ainda assim você tem dúvida, então você está sendo incrédulo. Porque o maior argumento que existe é Cristo. O maior argumento que existe é Cristo. Você precisa considerar isso para crer no Evangelho, tá? Você precisa considerar e meditar. Lembrando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela é sustentada pela palavra, tá? Então você precisa... acho que é o Paul Washer que fala... Ele vai dizer que uma das coisas que mais pode fazer bem para os cristãos, sabe o que é? É estudar sobre o amor de Deus. Suzy, amém, muito obrigado, glória a Deus. Pessoal, tá terminando, se eu sumir de uma vez, é porque falta menos de 1 minuto para terminar aqui o estudo no Google Meet, tá? Então se desligar de uma vez, amém, terminou, concluiu. Amém, Jonas, deu para responder? Lembrando, Jonas, se a tua fé for muito fraca, do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim tu pode mandar um monte para um lado e para o outro que ele vai. Porque a questão não é o tamanho da tua fé. A questão é em quem tu crê. Né? A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas uma fé fraca segura um Cristo forte. Pablo, outro grande prova do amor de Deus é a ação regeneradora no coração. Isso é obra do Espírito Santo. E como eu falei, né? O Espírito ele vai